Olá! Hoje eu estou aqui, excepcionalmente sem os bonecos, porque eu quero deixar para vocês uma mensagem muito importante, um estudo bíblico da palavra, retirado da Palavra de Deus, que eu aprendi isso em congressos, com os livros de César Castellano, do pastor César Castellano, da Colômbia, e esse ensinamento mudou a minha vida, mudou a minha estrutura, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de vencer nesse mundo. E eu sempre ministro nas células sobre eu dou esses estudos nas células e as pessoas já me falaram: por que você não grava um vídeo, visto que eu tinha vontade de transmitir isso para as pessoas, mas não há como eu transmitir, visto que a gente não pode atender várias pessoas e também, dependendo da disponibilidade de tempo, é difícil a pessoa às vezes estar disponível para sentar e estudar a Palavra de Deus. É claro que o interessante é o corpo a corpo, estar diante da pessoa, mas como não é possível, eu vou deixar aqui para vocês esse vídeo e sua vida nunca mais vai ser a mesma, eu tenho certeza. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a Bíblia, ela não é um livro difícil de entender como as pessoas querem nos dizer. Ela não é um livro complicado, porque Deus jamais deixaria um ensinamento complicado para o ser humano. O que adianta Deus colocar um ensinamento que você não consegue entender? Ah, não, eu preciso de interpretação de outras pessoas. Não, a palavra de Deus é para você interpretar. Da mesma forma, quando a gente encara, eu vou aprender informática, eu não sei nada, mas eu vou aprender. E você começa lá do básico, do princípio, você vai aprendendo, e de repente você se torna expert no assunto. E a palavra de Deus é a mesma coisa, ela precisa ser estudada. Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. Vou dar um exemplo para você. Quando você lê lá em Gênesis, que a serpente veio, Deus criou o homem e a mulher, e veio a serpente e disse para a mulher. Aí alguém já disse para mim assim: isso é história para criança? Eu nunca vi cobra falando, eu nunca vi serpente falando. Mas aí, lá em Apocalipse, 12, versículo 9, a explicação é bem clara a respeito da serpente. Fala assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Dragão, serpente. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. E Satanás, sedutor de todo mundo. Então, o que está dizendo aqui? Está explicando, a Bíblia explicando a própria Bíblia. O dragão, a serpente, ela se chama, biblicamente falando, ele estava dizendo do diabo. E quem é diabo? Satanás, o segundo nome. E o que ele faz? Sedutor do mundo, de todo mundo. O sedutor. Então, uma parte da Bíblia explica a outra parte. E quando nós estudamos a Bíblia é que a gente chega a essa conclusão. Aí você vai chegando à conclusão de que, então quer dizer que o que estava escrito naquele livro significa isso, porque aqui está explicando tal coisa, entendeu? Pegou o raciocínio? E é isso que nós vamos fazer. Eu não vou falar nada de mim mesma, eu não tenho capacidade para isso. Mas a palavra de Deus, ela te explica tudo. E eu quero explicar para você o que Deus planejou para você. Deus não planejou uma vida medíocre. Deus não planejou para você uma vida de miséria, de angústia, de depressão. Quem nunca olhou para esse mundo e viu tanto sofrimento e não pensou assim: por que as pessoas boas sofrem? Por que as pessoas sofrem tanto? E quando falo de sofrimento, não estou falando
de uma dorzinha de cabeça, uma falta disso, falta daquilo. Existem nações inteiras que sofrem, que parece que carregam um peso de maldição, sabe? Nações que não têm paz. É isso que eu quero que você entenda. Será que Deus estabeleceu isso para as pessoas? Será que Deus quer que as pessoas sofram? Por que as pessoas sofrem tanto? Olha a resposta na palavra de Deus, Oséias 4:6. A palavra diz assim: o meu povo, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O povo sofre, em outra tradução, porque lhe falta conhecimento. Então a explicação está aí. Por que as pessoas sofrem? Porque falta conhecimento. Mas não é um conhecimento qualquer, porque se fosse conhecimento qualquer, nós vemos pessoas com uma bagagem muito grande de conhecimento, mas é o conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o manual de vida. Quando você compra, por exemplo, um eletrodoméstico, o que vem junto dele? O manual. E se você ignorar aquele manual, ele não pode ser ligado 220. Você fala, ele é meu, eu comprei, eu faço dele o que eu quiser, e eu posso ligar onde eu quiser. E você liga no 220, o que vai acontecer? Vai queimar. Perdeu a garantia. Por quê? Porque você não soube usá-lo. E da mesma forma, o nosso corpo, a nossa vida, foi Deus quem deu. E Ele mandou junto, Ele trouxe junto o manual de vida, para você poder viver bem sobre a terra. Mas quando você não observa o manual, o que vai acontecer? Você sofre. Porque lhe faltou, porque lhe falta conhecimento. E Deus nos conhece verdadeiramente. Só Ele que pode determinar como nós devemos viver, como nós devemos agir, porque Ele nos conhece. Nem nós mesmos nos conhecemos. E olha a continuação do versículo. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Olha, o que está explicando? Ele falou, você rejeitou o conhecimento. Então eu também rejeito você. Deus não está falando assim, eu não quero mais saber de você porque você não tem conhecimento. Não, Ele está falando o seguinte, eu não posso fazer de você um sacerdote. O que é sacerdote? Sacerdote é quem intercede pelo povo. Sacerdote era aquele que, no sacrifício de animais, ele pegava o sangue e levava diante de Deus, como quem dissesse assim, Deus, o povo pecou, mas o animal morreu no lugar deles. Um animal inocente morreu no lugar do homem. Então, eu estou aqui trazendo o sangue do animal que morreu no lugar do homem. Esse era o trabalho do sacerdote. Então ele está falando, porque você não tem conhecimento, você não pode ser sacerdote diante de mim. Você não pode chegar na minha presença. Você não pode chegar na minha presença dessa forma, porque você não tem conhecimento. Você chamaria alguém para fazer a instalação elétrica da sua casa sem conhecimento de eletricidade? Claro que não. Assim também Deus, Ele falou, você não tem conhecimento. E é por isso que você sofre. E é por isso que você não pode ser sacerdote diante de mim. Aí, visto que você esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Eu me esquecerei dos teus filhos porque vocês não estão fazendo de acordo com o manual, de acordo com aquilo que eu estabeleci para o ser humano. Então vamos lá, vamos começar o estudo, vamos ver o que Deus estabeleceu para o ser humano. Olha, Gênesis 1:27, a criação do homem. A Bíblia diz que Deus criou os céus, a terra, as plantas, as águas, e Deus foi falando e tudo veio a existir. Depois vou mostrar para você que isso se comprova biblicamente falando. E aí quando chega no versículo 27 do capítulo 1, fala, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus criou o homem de que maneira? A sua imagem. Então, olhava para o homem, era como se olhasse para Deus. Era a imagem de Deus. Você vê que o homem tinha um privilégio muito grande. Ele era representante de Deus na terra.
E ali naquele momento que Deus criou o homem, imagina você, a Bíblia fala que ele criou ele do pó da terra e tal, e depois Deus assoprou nele. E quando Deus assoprou nas narinas o fôlego de vida, o que aconteceu naquele corpo? Imediatamente o sangue começou a circular. E ali fala que o homem passou a ser alma vivente, alma viva, alma, ele passou a ter uma alma, quando Deus assoprou nele o fôlego de vida. E a gente sabe que para gerar uma vida é necessário haver a semente masculina e a semente feminina. E a gente sabe que o sangue é produzido quando há essa união da semente masculina com a feminina. E Deus fez aquilo acontecer em Adão, né? Aliás, Deus criou o corpo de Adão, e esse milagre aconteceu quando ele assoprou o fôlego de vida e o sangue de Adão começou a circular. O sangue do primeiro homem começou a circular. Depois veio Deus e fez Adão dormir. Guarda essa palavra que depois você vai ver a explicação da Bíblia a respeito disso. Fez Adão dormir um sono profundo. E quando ele dormiu o sono profundo, Deus foi lá do seu lado e arrancou uma costela e fez a mulher. Ah, história para criança, esse negócio, o que é isso? Deus foi lá e tal. Olha, Deus fez isso. E você vai ver por que Deus fez isso. Não foi por um acaso. Não é história para criança. Deus fez isso com um plano, um propósito. Deus tirou ali uma mulher para ser ajudadora, para estar do lado dele e para encher a terra de filhos. Aí vem Gênesis 9:6. O que diz? Quem derramar o sangue do homem, pelo sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Ele está falando do sangue do homem, é a vida do homem. Olha, e se alguém tirar a vida do homem, então ele está... Quem deu a vida? Foi Deus, ele está tirando a vida, porque o sangue do homem é a vida do homem. Olha, isso é comprovado cientificamente, qualquer um sabe que o sangue fala, o seu sangue fala. Quando você faz um exame de sangue, o médico olha o resultado e fala, você está assim, você precisa parar de comer açúcar, você precisa mudar seus hábitos alimentares, porque o seu sangue está falando que você está assim. O sangue fala sobre você. Se alguém está doente e ele recebe uma transfusão de sangue, o que acontece? Ele recebe vida de novo, o corpo reage ali porque há um sangue novo. O sangue é a vida da pessoa, né? Então guarda esses princípios aqui. O homem, quem é o homem? É o representante de Deus na terra. Ele é a imagem de Deus na terra. E o sangue do homem é a vida do homem. E essa vida do homem foi assoprada por Deus no primeiro homem. E a partir daí ele foi gerando vidas, porque Deus tinha tirado do seu lado uma mulher para que pudesse encher a terra. Agora, em Gênesis 1:26, quando Deus vai fazer o homem, ele fala do propósito que ele está fazendo. Preste atenção. Deus tem um propósito na sua vida. E qual que é o propósito de Deus com todo ser humano? Diz assim, façamos o homem, 1:26, Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não estava sozinho, ali estava o Espírito de Deus, Jesus Cristo, o Pai Criador, que a Bíblia chama de Criador. Então ele fala, façamos o homem e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o... E começa falando, domine ele sobre tudo. Deus criou o homem não para ser, não para sofrer, não para ser pisado. Seria estranho eu pensar, Deus criou o homem para viver nessa terra aí, labutando, pelejando a vida toda. Ah, maldito é Adão porque pecou e trouxe pecado, trouxe essa maldição sobre nós. Calma lá. Não é isso que Deus tem para você. Deus criou o homem para dominar. E está escrito aqui, domine ele. E eu vou dizer mais. O domínio era tão forte que Deus tinha dado, que ele chamou o homem, logo em seguida ele chama o homem e fala,
Olha aqui, você vai dar nome às coisas. Por que Deus não falou para ele o nome das coisas? Ó, Adão, aquilo ali é cachoeira, isso aqui é pedra, isso aqui é flores. Não, Deus falou, Adão, você pode dar o nome que você quiser, porque é seu, é para você dominar todas as coisas. Deus criou o homem para dominar. Nós vamos chegar lá, porque que domínio é esse? Agora vamos lá. Logo em seguida, aí vem a serpente, que a Bíblia chama de serpente, que a gente sabe que é Satanás, que é dragão, que é o sedutor, né? Que está escrito lá, Apocalipse 12:9. O diabo, a antiga serpente, o sedutor do mundo, o dragão. Ele veio então e disse o quê? Deus colocou lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para ele, você não pode conhecer o bem e o mal. Ele conhecia o bem. Ele não podia conhecer o mal. Por quê? Porque Deus disse para ele, o dia que você conhecer o mal, você certamente morrereis. Certamente você vai morrer. Aí vem a serpente, vem Satanás, Gênesis 3:5 e fala, certamente não morrereis. Qual é o trabalho dele? Seduzir. E ele diz, não, você não vai morrer. Mas vai acontecer o seguinte, o dia que você comer, vai lhe abrir os olhos, você vai ser igual a Deus, e você vai conhecer o bem e o mal. E ali suscitou o desejo no coração da mulher. E a mulher procurou o homem e falou, olha, essa árvore é boa, é desejável, ela dá conhecimento. Ou seja, é a palavra de Satanás contra a palavra de Deus. Deus disse, certamente morrereis. E a serpente disse, certamente não morrereis. E o que acontece? Eles fazem uma decisão. E a decisão deles foi comer, desobedecer a ordem de Deus. Eles não pensaram. Por quê? Porque quem havia criado eles não era Satanás, era Deus. E ele sabia que Deus conhecia deles. Se Deus falou não pode comer, é porque não podia comer. Era o manual de vida para eles. Porque no dia que você comer, certamente morrereis. E eles comeram. E o que aconteceu depois que eles comeram? Eles tiveram medo, esconderam. Mas espera aí, medo? Medo de quê? Eles dominavam sobre a terra, mas agora eles estavam escondendo de Deus. Eles estavam com medo de Deus. Eles olharam para o seu corpo e falaram, nós estamos nus, nós precisamos cobrir a nossa nudez. Pegaram folhas de figueira e fizeram ali a cobertura para o seu corpo. Aí quando Deus chama ele no jardim, né, lá no jardim do Éden, Deus fala, onde você está? Ah, mas Deus não vê todas as coisas? Mas é porque Deus não estava vendo mais no lugar onde ele tinha deixado. Deus não via mais, porque lá em Isaías fala, os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus, de forma que ele não vos ouve. As vossas iniquidades encobrem o seu rosto de ti, de forma que ele não vos ouve. É isso que aconteceu com Adão naquela hora. E ele perdeu. E vem Deus e fala agora o que ia acontecer. Ele trouxe o mal sobre a terra. Ele perdeu o caráter, entendeu? O representante de Deus na terra, o caráter de Deus que estava sobre ele, agora foi deturpado pela maldade. E o homem passou a ser pecador a partir daquela hora. Mas a Bíblia não diz que ele ia morrer? Sim, a Bíblia diz que ele ia morrer. Mas logo em seguida apresenta o seguinte, Deus foi lá e fez roupas de pele para eles. O que acontece? A roupa de figueira que eles fizeram não cumpriram a sua nudez. Eles tentaram ainda cumprir a nudez, eles tentaram resolver a situação ao modo deles. Mas veio Deus e fez roupa de pele. Por que tinha que ser de pele? Porque para tirar a pele de um animal, tinha que matar o animal.
Só que o animal era inocente. E um animal inocente morreu no lugar do homem. Por que que o homem não morreu fisicamente naquela hora? Porque alguém morreu no lugar deles. Eu imagino assim, quando eles vestiram aquela roupa de pele, deve ter doído o coração deles. Meu Deus. Para que eu não morresse, um animal morreu no meu lugar. E aí, a partir de aí, todas as vezes que você lê na Bíblia, o homem oferecia um sacrifício de um animal pelo seu pecado. Isso quer dizer o quê? Eu não morro, mas esse animal morre no meu lugar. Há um sacrifício substituto. Guarda bem isso que nós vamos chegar lá, no profundo do estudo ainda. Nós estamos só começando, tá? Em Gênesis 3, 16 e 18, vem Deus e fala o que ia acontecer a partir de ali. A partir daquele momento, o que ia acontecer? Fala assim, e o homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. O que entrou na terra? Maldição. Maldita é a terra por tua causa. Você trouxe maldição na terra. É por isso que eu falei para vocês não comerem. Porque vocês trouxeram agora a maldição na terra. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Agora, o que era abundante, o que Adão ia dominar, agora ia dominá-lo. Então ele fala, agora você vai tirar, com o sofrimento você vai alimentar. Para você sobreviver da terra, você vai sofrer todos os dias da sua vida. Ela te dará. O que a terra vai dar de volta para você? Espinho e ervas daninhas. Espinhos e ervas daninhas. Guarda essa palavra. Espinhos. O que significa espinho? Aquilo que produz naturalmente, ia produzir naturalmente espinhos e ervas daninhas. Ou seja, houve uma produção, a terra começou a produzir automaticamente o mal. Entendeu? Automaticamente. Qual que é a condição para dar frutos a partir de ali? Qual a condição para saciar naquela terra? Era sofrimento, dor, dificuldade e separação de Deus por causa do pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para você, porque quando Jesus ele desceu à terra, todo mundo acha que Jesus nasceu de Maria, e a partir de Maria começou a existir. Tanto que exalta Maria de uma forma, sim, seria justo se realmente Jesus passasse a existir a partir de Maria, mas Jesus não passou a existir a partir de Maria. Ele estava presente na criação do mundo. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus estava lá. E naquele momento que o homem pecou, Jesus então ele já estava pronto para morrer. Ele estava preparado para ser esse animal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chama-se Jesus. Foi Jesus o animal, como se fosse um animal inocente que morreu no lugar do homem. Você está me entendendo? E ali, Jesus veio para quê? Para morrer no lugar do homem, para substituir essa morte. Certamente morrereis. Eu vou morrer no lugar deles. Não sei se você consegue entender a grandeza dessa palavra. E Jesus veio para quê? Para morrer no lugar do homem e resgatar o que havia perdido. Agora, lembra lá? O que Satanás disse? Não, mas não é bem assim. E é exatamente o que ele continua dizendo para você todos os dias. Não é bem assim. Você não vai morrer. O pecado não lhe traz a morte. Mas a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Ah, não, mas não é bem assim. Olha aqui, é assim porque está escrito no manual
de Deus. E por que Satanás faz isso? Por que a antiga serpente, Satanás, o diabo, o dragão, o sedutor da humanidade, por que ele faz isso? Porque ele não quer que nós ocupamos nosso lugar, que é nosso por direito. Esse direito foi conquistado por Jesus e só não conquista esse direito aquele que não tem conhecimento dele. Quando você não tem conhecimento, você acaba tomando prejuízo, porque você não conhece os seus direitos. E o direito da palavra de Deus é esse, o direito de reinar com Cristo. E eu vou mostrar para vocês agora por que é, o que a Bíblia fala, por que a Bíblia fala que é. Olha a explicação. Está lá, Apocalipse 5, 9 e 10. Está escrito na palavra assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir o seu selo, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens e mulheres, é claro, homens, raça humana, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, o Deus Criador, os fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. O que está dizendo aqui? Que Jesus Cristo é digno porque ele comprou, ele com o seu sangue, ele substituiu, ele comprou para Deus o quê? A humanidade, qualquer um. E para o nosso Deus o fizeste rei e sacerdote. E eles reinarão sobre a terra. Rei, o que é rei? Rei não é aquele que pisa nos outros, é aquele que domina. Olha o domínio lá em Gênesis, que disse, e domine ele. O domínio voltou para as mãos do homem em Jesus, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus o homem pode dominar sobre a terra novamente. Vamos ver que domínio é esse. Tem gente que acha que é pisar nos outros, é isso não. E sacerdote. O que é sacerdote? Trabalho de sacerdote. O trabalho de sacerdote era levar o sangue diante de Deus. E ele dizia, como se dissesse assim: Deus, o povo pecou, eu pequei também, mas aqui está o sangue do Cordeiro que morreu em meu lugar, que morreu no lugar do povo. Um animal inocente morreu no lugar do povo. Mas eu posso hoje em Jesus ser sacerdote também, ser sacerdotisa. Eu posso chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu estou na tua presença. Eu até emociono, até embaralho a língua, porque é tremendo demais isso. O dia que eu aprendi isso, minha vida foi transformada, foi mudada. Olha aqui, Senhor, aqui está o sangue de Jesus, que morreu por mim. Agora eu posso ser sacerdote e eu posso reinar sobre a terra. E eles reinarão sobre a terra. O rei dominava, um rei conquistar aquela época. Às vezes é difícil entender sobre reinado hoje, se não lê a Bíblia. Por quê? Porque naquela época o rei, ele vivia dominando, ele dominava território, ele tinha sonhos de dominar o mundo. Ele chegava e falava: esse é o domínio do rei, e vamos abrir as fronteiras, nós vamos dominar, nós vamos pisar, nós vamos... E o que vai acontecer? Com o domínio do rei, ele estabelecia a sua vontade. E aqui fala, ele estabeleceu o rei, o reino. Isso quer dizer, eu vou reinar, eu vou estabelecer o quê? A minha vontade? A vontade de Deus, porque eu sou representante de Deus na terra. Você está entendendo? Eu sou representante, eu sou imagem de Deus na terra. Então, quando eu implantar um reinado, eu não vou implantar o meu reinado. Eles reinarão. Eles vão implantar um reinado celestial. O domínio de Deus, como representante de Deus, eu vou estabelecer o domínio de Deus na terra. E para a terra ser 100% justa, para a terra ser 100% em paz, e tudo de bom que você imaginar, ela só precisa de uma coisa: do domínio do Senhor Jesus. Agora vem cá. Eu vou estudar com vocês, passo a passo, o domínio, como que Jesus conquistou de novo para nós esse domínio. Porque, olha, quando Adão pecou, ele ficou com medo, ele ficou escondido, ele perdeu o domínio, e foi assim, desastroso tudo que aconteceu na terra. E entrou
a doença, a dor, os espinhos, as ervas daninhas. Quer dizer, você entende isso como um conjunto de maldição sobre a terra, em todos os sentidos. E quando Jesus veio, a gente sabe que Jesus nasceu de Maria, e ele nasceu em Maria sem a interferência de um homem, de José, por obra do Espírito Santo. Quando Maria falou, Senhor, mas como vai acontecer isso? Eu não tenho contato com o homem. Ele falou, o Espírito Santo te envolverá. Por quê? Porque a vida, o sangue que vem do masculino, eu vou dar um exemplo para você. Você já viu o ovo? Quem mora na roça, quem já viu criação de galinha, sabe que o ovo gorado, o que é ovo gorado? Aquele ovo que você põe para a galinha chocar, e ele não nasce um pintinho. Por que ele não nasce um pintinho? Porque ele não tem a fecundação do galo. Então esse ovo, ele apodrece ali dentro. Por quê? Porque ele não tem fecundação. E assim também na mulher acontece a mesma coisa. Quando ele não tem fecundação, o óvulo da mulher não tem fecundação, ele apodrece, ele sai. Agora, em Jesus, quando Jesus veio ao mundo, o que aconteceu? Maria não tinha essa fecundação. Então, o sangue de Jesus veio do céu. Por que eu falo que o sangue de Jesus veio do céu? Porque quando o ovo é fecundado, o ovo da galinha, e você olha e quebra um ovo assim, nos primeiros dias que ele está sendo chocado, o que acontece? Você vê um monte ali de veinha, de sangue. É a primeira coisa que se forma no bebê é o sistema circulatório, é o sangue. E o sangue de Jesus, ele não veio da terra, ele veio do céu. É por isso que o anjo disse, o Espírito Santo te envolverá. Aí vem Jesus, Jesus nasce então, milagrosamente ele nasce ali, porque o seu sangue veio do céu. Jesus desceu do céu, ele sendo Espírito, ele encarnou no ventre de uma mulher, mas sem interferência do ser humano. E ali, Jesus cresce, começa a crescer. E outra passagem que a Bíblia fala que Jesus apareceu de novo quando ele estava com 12 anos. E quando ele foi apresentado no templo, veio ali o profeta e ele disse assim que ele começou a profetizar. A palavra de Deus fala que Maria guardou essas coisas no coração. Ela sabia que ele não era uma pessoa qualquer, ele não era um ser humano qualquer, ele tinha vindo do céu. E de repente, Jesus com 12 anos se aparta do pai e da mãe, e eles não conseguem mais encontrar Jesus. Onde Jesus estava lá junto com os doutores, né? Eles estavam falando do manual de vida, da palavra de Deus. Aí, o que acontece quando eles encontram ele? Ele fala, por que os pais deles dizem assim, por que você fez isso com a gente? Não sabe que a gente estava preocupado, procurando você por todo lado? Né? Normal uma repreensão para um filho de 12 anos. Seria normal, né? Hoje em dia, o filho de 12 anos está dominando os pais. Por causa de quê? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Então o que acontece? Quando ele falou isso, ele falou, não sabia que eu estava cuidando das coisas de meu pai. Meu pai. Não, que coisa, o pai dele não era José? Não era não. Maria também entendeu isso. Por que ela não repreendeu isso? Pelo amor de Deus, seu pai é José, meu filho, não fala um negócio desse. Não, ela entendeu. O pai dele é o Senhor, porque foi o Senhor que fez ele gerar no meu ventre. E Jesus então foi crescendo, crescendo, crescendo. E Maria sabia disso. E José sabia disso. Quando Jesus começou seu ministério, ele saiu, ele dizia o quê? Agora é chegado o reino de Deus. E eles reinarão sobre a terra. E a palavra de Deus foi essa. A palavra de Jesus foi essa. Eles vão reinar sobre a terra. O reino de Deus já chegou entre vocês. Aí, Jesus começa a curar enfermos. Jesus começa a fazer maravilhas. Mas ele também começa a mostrar o seu lado humano, com fome, com sede, subindo ao monte para orar, dependendo de Deus, sabe, jejuando 40 dias no deserto. Estava mostrando que eu estou num corpo humano, mas eu não sou daqui. E chega o determinado dia em que Jesus
seria oferecido como sacrifício no lugar do homem, o sacrifício de animal, lá do Antigo Testamento. Quando na Páscoa, Deus instituiu a Páscoa, o que ele falou para o povo? Ele falou para o povo, vocês têm que pegar um cordeirinho, matar o cordeiro, comer a carne desse cordeiro, e o sangue vocês passam, lá no Egito ainda, passa nos umbrais das portas. E por quê? Porque essa noite o destruidor, o anjo destruidor passará por meio do Egito, mas a casa que tiver a marca do sangue, ele não vai tocar. A marca do sangue daquele cordeiro. E ali naquela época Jesus vem exatamente na comemoração da Páscoa. E Jesus reúne os discípulos e fala com eles, agora chegou o momento. Eu vou derramar meu sangue por vocês. E ele faz isso explicando, usando pão e vinho. E ele pega o vinho e fala, olha, tá vendo o vinho? Ele é o sangue, o meu sangue que vai ser derramado por vocês. A minha vida que vai ser derramada por vocês. Sangue é vida. E ele pega o pão e rasga o pão e fala, o meu corpo vai ser rasgado, vai ser retalhado por vocês. E vocês comam desse corpo. O que é comer? É jogar para dentro, é receber dentro. E beba esse sangue. O que é? É receber dentro de mim. É como se eu estivesse recebendo ali uma transfusão de sangue, como se estivesse recebendo uma nova identidade em Jesus. Talvez os discípulos não tivessem entendido muito bem, mas logo depois disso, Jesus vai para o monte chamado Monte das Oliveiras, no Getsemane, e lá Jesus começa a orar. E os discípulos que foram com ele dormiam. Por que os discípulos não... Eles estavam dormindo de tristeza, estavam abatidos, angustiados, desanimados, e eles dormiam enquanto Jesus orava. E como é que Jesus orava? Jesus orava, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem seja preciso que eu beba. Mas todavia faça a tua vontade, porque Jesus sabia que a vontade do Pai era que ele fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista olhou para ele e falou, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele tem na mão a pá, ele vai limpar todas as coisas, ele vai transformar, ele vai reinar, certo? E é por isso que Herodes também ficou apavorado, porque a mensagem é, ele vai reinar, ele vai trazer o domínio dele, e ele vai reinar através das nossas vidas, ele vai reinar sobre nós e vai restaurar o reino. Eles não entenderam. Por quê? Porque não tinha conhecimento. Meu povo sofre porque falta conhecimento. E Jesus começa a orar ali. E quando Jesus começa a orar, a Bíblia fala que ele começou a suar sangue. Está lá em Lucas 22, 39. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue que pingava no chão. Então Jesus começou a entrar em estresse. Olha o que a medicina explica. Ela comprova que um ser humano em condições absurdamente extrema de estresse pode apresentar um quadro chamado hematidrose, não sei se é assim que pronuncia, ou seja, suor sanguinolento, onde o corpo começa a se desintegrar e o sangue esvai-se através da pele. Foi assim que Jesus sentiu quando estava orando. Em condições de estresse absurda. O que Jesus estava sentindo ali? Traição. Por quê? Porque Judas era o seu melhor amigo. Judas andou com ele. Judas comeu com ele. Judas estava com ele na celebração da Páscoa. Judas era um dos seus melhores amigos. E Judas foi lá e entregou Jesus, vendeu Jesus. Naquela noite tinha vendido Jesus. E Jesus sentiu a dor da traição. Jesus sentiu a dor do abandono. O que acontece? Os discípulos que ele tinha levado, as pessoas que ele tinha curado, todas as pessoas próximas, ninguém estava lá. Até os discípulos estavam dormindo e Jesus precisou falar com eles. Levanta, porque o espírito está preparado, mas a carne, a minha carne é fraca.
ora comigo. Você imagina o Filho de Deus, enquanto no corpo, dizendo, eu preciso de oração. Jesus estava assim por quê? Porque ele já estava tomando sobre si as nossas maldições. E ele começou pela maldição da nossa alma, as feridas da nossa alma. O que acontece? Quais são as feridas da nossa alma? O engano, a rejeição, a angústia, a depressão. Jesus, ao tomar sobre ele, deixou derramar sangue, o estresse, as primeiras gotas de sangue que Jesus derramou foi para curar a nossa alma. Pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue de Jesus, eu a partir de hoje posso dominar a minha alma. Por quê? Porque eu tenho uma alma curada. E todos os males, ela começa na alma. Você já observou isso? Ela começa de um sentimento. Todos os males, ela começa dentro de nós, de um sentimento. É por isso que eu preciso ter a minha alma sarada para dominar. Ao derramar aquele sangue, foi rompida a maldição do engano e da confusão. Quando Jesus orou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que ele estava tendo? Um momento de estresse tão grande que trouxe uma confusão na sua mente. Será que eu preciso mesmo passar sobre isso? Meu Deus, não há um meio de me livrar dessa maldição, de tomar toda essa maldição da humanidade sobre mim? Mas ele reconheceu dizendo, mas faça a tua vontade, Pai. Enquanto ser humano, eu não sei se eu vou suportar. Mas faz a tua vontade, porque o Senhor é que domina sobre mim. É o Senhor que reina sobre mim. Então, você não precisa mais ser enganado pelo espírito de religião. Você não precisa mais ser enganado pelo espírito de confusão. Né? Existem tantas religiões sobre a terra. E às vezes a pessoa me pergunta, Matilde, qual que é a melhor religião? Eu explico para ele, a melhor religião, a única religião que existe é Jesus. As religiões, chamadas religiões, vêm para confundir sua cabeça, porque a religião já está pronta. Entende? Ela já está pronta. Ela não é construída dentro de você. Ela não é comprada pelo sangue de Jesus. E eles reinarão sobre a terra. Ela foi comprada com sangue. E Jesus ali estava comprando. Ao derramar aquele sangue, foi quebrada a resistência frente à dúvida ao chamado de Deus. Quando Jesus falou, seja feita a tua vontade. Olha, eu dissipo em minha alma todo espírito de dúvida. Seja feita, Senhor, a tua vontade, ainda que a tua vontade não seja a minha vontade. Qual que era a vontade de Eva? Comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas qual era a vontade de Deus? Não comer o fruto. E Eva cedeu à vontade da sua alma. Mas eu tenho hoje a minha alma sarada. Eu não preciso mais participar. Qual é a minha vontade? Minha vontade não é de ficar em jejum, em oração, é a vontade da minha carne, né? Mas a vontade de Deus é que eu esteja aqui fazendo esse vídeo para você. É a vontade de Deus, não é a minha vontade. Eu não iria perder tempo, né? Se fosse só para cumprir um capricho meu. Com que objetivo eu faço isso? Porque é a vontade de Deus, não a minha vontade. Não sei se você está entendendo. Ao derramar aquele sangue, ao derramar aquele sangue, sentindo-se traído e enganado, e mesmo assim perdoando, recebemos cura para os nossos corações. Jesus era para eliminar Judas completamente da sua vida. E os discípulos, eles poderiam chegar e falar, vai embora porque vocês não estão me ajudando em nada, vocês estão dormindo aqui, vai dormir na cama, é melhor para vocês e pronto, eu não quero saber de gente de má vontade comigo. Mas Jesus estava ali tomando sobre si, né, toda a traição, todo engano e perdoando. Ele entendia perfeitamente, eu estou substituindo essas maldições que estão sobre vocês. Quem nunca se sentiu traído, caluniado, enganado, sabe, desprezado, deprimido? Quem nunca se sentiu assim?
Agora a diferença está como? Na hora que eu me sinto em estresse, angustiado ou qualquer outra coisa, doença da alma, o que eu faço? Eu entendo que Jesus Cristo, Ele curou a minha alma, então eu tomo posse da cura, eu volto ali para o Getsemane, eu enxergo Jesus ali prostrado, sabe, carregando aquele peso sobre si, deixando cair sangue ali naquele lugar. Aí quando eu vejo isso, eu falei, eu não preciso mais sofrer, eu não vou sofrer essa dor, eu não vou sofrer. Entende? Ao derramar aquele sangue, sentido triste e deprimido, recebemos cura para tristeza e depressão. Tristeza. Quem nunca se sentiu triste? Você pode acordar entristecido na TPM ou qualquer outra coisa, mas quando eu olho para Jesus e penso assim, Ele derramou gotas de sangue ali no Jardim das Oliveiras, né? Ele derramou o seu sangue por mim, para que a minha alma não fosse mais bombardeada por essas maldições da terra, e eu me renovo completamente. Ao derramar aquele sangue, sentindo-se, sendo fiel ao chamado de Deus, nós recebemos também a ousadia de sermos fiéis ao chamado de Deus. Deus nunca vai nos abandonar. Ele falou, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu posso vencer, eu posso reinar com Ele, eu posso caminhar em vitória, eu não vou me embaraçar com qualquer coisa. A minha alma não, sabe, enganoso ao meu coração, diz a palavra. Então eu não vou agir conforme o meu coração, eu vou viver conforme a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que me faz vencer, ela é o meu manual. Ao derramar aquele sangue separado de Deus pelos nossos pecados, fomos feitos livres para o relacionamento com Deus. Quando Jesus olhou aquele cálice, né, eu imagino assim, que Ele olhou o cálice de maldição, o cálice imundo, cheio de prostituição, de engano, de domínio, de toda mazela humana, de assassinatos, de roubos, de corrupção. Jesus olhou para aquele cálice e Ele falou, mas eu tenho que beber, eu tenho que suportar isso sobre mim, eu que não tenho sangue de Adão, eu que não recebi a herança maldita de Adão sobre mim, eu que não recebi a maldição da terra, eu preciso levar sobre isso. Mas ao derramar aquele sangue, Ele fez com que fôssemos livres para relacionarmos com Deus. Ele levou sobre si as nossas maldições. Agora imagina você, se aquele sangue do Egito, que eles mataram o cordeiro e aplicaram o sangue nas portas, era para que o mal não tocasse. E se alguém não aplicasse, a ordem de Deus era essa, se alguém não aplicasse o sangue do cordeiro, ele ia ser alcançado pela maldição, ele podia ser alcançado pela maldição, porque ele não tinha marca. Da mesma forma, esse sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ele estiver aplicado sobre a nossa alma, mal nenhum te alcançará, praga nenhuma chegará à tua tenda, diz a palavra de Deus, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos, e você não vai ser atingido, cai 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você permanece de pé. Eu enfrentei meu marido sofreu um acidente de moto, e quando eu recebi a notícia desse acidente, que ele estava caído na sarjeta, ele estava numa situação assim, você não sabe, se você não passou por isso, você não sabe o que é isso. Você vê como se você estivesse contemplando um defunto ali, todo quebrado, com fratura craniana, fratura de pescoço, fratura, segundo o médico, tinha um monte de fratura sobre ele. O médico que o atendeu disse ele pode ficar tetraplégico. Então, quando eu enfrentei aquela situação, eu não deixei, eu sabia disso, eu não deixei a minha alma ser atingida. Quando a ansiedade vinha sobre mim, meu Deus, ele vai morrer, o que vai acontecer agora? Ele vai passar por uma cirurgia. Eu olhava para o sangue de Jesus no Getsemane, e eu voltava no Salmo 112, 7 e versículo 8. Não temerá aquele que é firmado no Senhor, não temerá más notícia. O seu coração está
firme, confiando no Senhor, o seu coração bem firmado não temerá, até que veja o desejo se cumprir sobre os seus inimigos. O inimigo, ele veio para destruir a minha vida, ele veio para roubar o meu domínio, ele veio para destruir a vida do meu esposo naquele acidente, mas eu não temi o inimigo, porque a minha alma estava curada. Eu recebi abraços no hospital de pessoas dizendo: você vai ficar bem, se ele falecer você vai ficar bem. Mas eu não aceitei essa palavra, porque eu disse: Senhor, aquele que crê no Senhor não morrerá eternamente, e o Senhor vai aspirar de vida dele, mas ele jamais vai morrer, porque ele confia no Senhor, e eu confio no Senhor também. Quando o fôlego de vida dele for aspirado e o sangue parar de circular, consequentemente o coração para de bater, mas Deus não precisa usar uma tragédia para fazer isso. E essa tragédia foi para que a glória de Deus fosse conhecida. Meu esposo não tem nenhuma sequela, nenhuma sequela. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele levou sobre si as dores da minha alma e eu joguei sobre ele todas as dores e recebi a marca do sangue do Cordeiro começou a ser morto, começou a derramar a sua vida, o seu sangue ali no Getsemane. Aí vem o segundo derramamento de sangue. Jesus então é preso, como o Cordeiro foi preso. O Cordeiro foi preso. Lá no Egito, o Cordeiro era preso e era mantido preso até a tarde. À tarde ele era morto e o sangue dele era aplicado nas portas. E naquela noite o mal ia passar. E quando foi que aconteceu isso? Quando o povo ia ser liberto completamente. Liberto de quê? De uma vida de escravidão, do domínio de Faraó. Faraó fazia o quê? Oprimia o seu povo. Satanás está te oprimindo, Satanás está te forçando a trabalhos forçados. O que é trabalho forçado? É escravo da prostituição, é escravo da bebida. Isso é trabalho forçado para o inimigo. Você está alimentando o inimigo com trabalhos forçados. Você é escravo quando quando a sua mente, né, é ocupada com coisas que a palavra de Deus condena. Você está sendo servo dele, ele está te dominando, mas Jesus veio para te libertar completamente. Amém, que maravilha, essa é uma palavra digna de reconhecimento. Aí vem, Jesus vai preso, né? E ele foi preso por mim, eu não preciso mais estar preso. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas Jesus veio, mas seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veio Jesus é levado então para ser interrogado. E quando ele chega ali na sala da audiência, né, isso está escrito em... Peraí, tem um branco aqui, mas eu vou achar para você. Marcos 15, 16, diz: os soldados o levaram dentro da sala, e que é de audiência, e convocaram toda a corte, vestiram de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus, e feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelho adoravam. Aí Jesus é levado para ser interrogado. E quando chega lá, eles começam então a ridicularizar. O que acontece? Ele começa a dizer: vamos adorar o rei, vamos prostrar diante do rei, começa a saudá-lo, né? E colocaram, deram para ele uma cana, e cuspiram, e colocava de joelho diante dele. O que ele estava tentando dizer? Você não é rei coisa nenhuma. Você não vai reinar coisa nenhuma. Você tem que entender que você, Jesus, não vai reinar. Sabe, o reino, você não pode reinar. Mas Jesus estava ali firme. E nessa hora, alguém teve uma brilhante ideia. Era fazer uma linda coroa de espinhos e colocar a coroa na sua cabeça. E quando a coroa perfurou ali as suas frontes, começaram a descer mais sangue.
Jesus então vai para o segundo derramamento de sangue, o sangue que brotou da coroa. Agora volta comigo na palavra. E eles reinarão sobre a terra. Quem que usa rei? Quem que usa coroa? Rei. A coroa de maldição. E o que está escrito lá em Gênesis? Agora a terra vai produzir espinhos e ervas daninhas. Espinho, símbolo de quê? Espinho é símbolo de sofrimento, de dor. Mas Jesus pegou o mesmo espinho que a terra produziu. Jesus tomou ele sobre a sua cabeça. A maldição, ai que maravilha! A maldição que a terra produziu estava agora sobre a cabeça de Jesus. Agora a terra vai produzir. Agora eu tomei sobre mim. Jesus disse assim, ele não disse, tá? Eu não uso palavras que não está na Bíblia. Jesus não disse, ele estava dizendo com suas ações, olha a maldição sobre mim. E eles dizendo, você não vai reinar, você não vai reinar, você não vai reinar. Mas Jesus diz, eu estou reinando. Sabe por quê? Eu estou conquistando um povo para reinar. Eu estou morrendo aqui a morte deles. E Jesus então toma a sua coroa, a nossa coroa, coroa de maldição. E o que essa coroa representa? É a inversão de valores, irmãos. Ela representa uma inversão de valores. Eu não sei de que religião você é, eu não quero saber. Eu não quero saber o que você crê, o que você deixou de crer. Eu estou falando com você se você é cristão. Se você é cristão, você tem um manual. E o manual, a Bíblia, a palavra de Deus é o seu manual. E se você crê na palavra de Deus, que é a direção de Deus para nós, você vai entender o que Jesus fez. Jesus estava tomando sobre ele essa maldição. E a coroa significa, quem que usa coroa? Rei. Significa fama, riqueza, glória, né? E Jesus tomou então essa coroa sobre ele com inversão de valores. Eu tomo toda a maldição deles e dou para eles uma coroa de vida. A escassez, ela simboliza a escassez na nossa vida. Onde há escassez na sua vida? Seja ela na área emocional, seja ela na área física, na área financeira. Essa escassez foi derrotada em Jesus. A coroa de espinho que Jesus recebeu na sua cabeça, ela é a maldição que produziu em Adão. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento, você alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Gênesis 3, 17, 18. Né? Aí Jesus fala, ainda tem mais esse versículo 17, 18, ainda fala, multiplicarei grandemente o sofrimento da sua gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Lembra que a mulher foi tirada do lado do homem? Foi arrancada ali do lado do homem para produzir filhos, para encher a terra. Encher quem? Encher a terra de quem? De pessoas de domínio, que ia dominar a terra, que ia fazer da terra um paraíso, um lugar de paz, de gozo. Mas ali, essa maldição trouxe agora o sofrimento. Você vai ter dores na gravidez, você vai produzir filhos com dores. E você vai ser dominada, porque você trouxe a maldição na terra. Agora, pelo sangue de Jesus, eu não tenho mais essa dificuldade de possuir a terra. Maldita é a terra por causa do pecado, né? Maldita é a terra por causa do pecado, mas bendita é a terra por causa do sangue de Jesus, que por ele eu posso dominar, que por ele eu posso usar uma coroa de glória sobre a minha cabeça, eu posso produzir, eu posso conquistar pelo sangue de Jesus. Olha bem, lá em Apocalipse 5, 9, 10, eu já li para vocês, vou repetir, eles vão reinar sobre a terra. Eles vão reinar sobre a terra. E Apocalipse 3, 11 fala, eis que vem sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ah, coroa? Eu tenho alguma coroa? Tem! Essa coroa que Jesus produziu para você, que Jesus comprou para você. E ele fala, cuidado para ninguém tomar essa coroa de você. Sabe quem quer tomar a nossa coroa? A religião. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. A religião toma a nossa coroa. E você começa a reinar em prol de uma religião. E o que toma a nossa coroa? O inimigo, ele quer trocar a nossa coroa. Olha aqui, quando Jesus
Quando Jesus esteve jejuando no deserto, né? Eu falo muito rápido, então na hora que eu preciso de parar um pouco e pensar nos versículos, me foge a memória, mas eu vou falar para vocês. Quando Jesus estava lá, jejuando, e de repente acontece que o inimigo vem, 40 dias no deserto, o inimigo veio, ele teve fome, o inimigo falou, transforma esse pão, essas pedras em pão. E ele falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O que Jesus estava fazendo ali? Reinando sobre o inimigo. E ele falou aqui, pula do pináculo do templo, porque está escrito que os seus anjos vão te guardar. Ele falou, mas está escrito também, não tentará o Senhor teu Deus. Então ele faz uma proposta para Jesus. Ele falou assim, se você me adorar prostrado, eu vou te dar toda a glória desse mundo. O que Satanás está... O que é glória? Coroa. Eu vou te dar um reino. Então Satanás estava falando para ele assim, olha o trabalho de Satanás. É por isso que a Bíblia vai explicando. A própria Bíblia vai explicando a Bíblia. Né? Essa passagem, alguém diz assim, mas quem é que estava lá com Jesus para escrever isso? Quem é que estava lá com Jesus para escrever isso? Sabe? O que importa é que essa passagem foi escrita num tempo tão distante de Gênesis e, no entanto, ela está explicando Gênesis, né? Pessoas que nem conheciam muitas vezes escreveram pelo relato de outras pessoas. Jesus provavelmente relatou isso para os seus discípulos, porque ele ficava 24 horas com ele e ele relatou isso para os seus discípulos e às vezes os discípulos escreveram, né? João, Mateus lá escreveu isso e eles nem sabiam o que significava talvez, mas Satanás estava ali oferecendo um reino para Jesus. Se você me adorar, você vai dar o reino para mim, eu vou continuar dominando. Mas Jesus falou, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás, só Ele darás culto, eu não vou te adorar, e afasta de mim, Satanás. Ou seja, ele queria trocar a coroa de Jesus. Ele queria dar para Jesus uma coroa de glória. E Jesus teria a glória dos homens. Mas Jesus foi rejeitado enquanto homem. Ele recebeu a nossa coroa de maldição. E é isso que Satanás faz o tempo todo. Ele quer trocar a coroa. Ele fala, que é isso? Você vai mexer com isso? Você vai viver essa vida dessa forma? Né? De palavra de Deus, de oração. Que é isso? Né? É muito melhor você viver numa religião e essa religião vai te dar liberdade de você fazer o que quer. Sabe, existem pessoas que trocam de religião. Sabe por que elas trocam de religião? É porque elas querem viver o pecado e a religião, às vezes o líder daquela religião não está apoiando, não está pregando a verdade. Já havia acontecendo muito isso.